Fala, Muzeira! Fala, Juan! E aí, Bom. galera da Max, como é que é? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo minha marmita. E é uma coisa que parece ridícula, né? Porque você fala assim, mas fácil marmita, pegar uma caixinha, botar, o que pode ter de segredo? Tem segredo e tem coisa pra gente discutir. Olha só, marmita é importante porque significa logística, tá? Se você for se virar para comer na hora que der o seu horário de refeição, você vai comer mal. Ou você vai comer porcaria, ou você vai comer alguma coisa que não está na sua dieta, mas com certeza você vai comer inadequadamente. Eu aposto com você. E outra, vai ser um esforço tremendo, porque toda hora que você tiver que comer, você vai ter que fazer uma briga para conseguir achar aquilo que deveria pertencer à sua alimentação. Então vamos falar de logística. Eu vou fazer uma das marmitas que eu como por dia, eu como 4, 11, 14, 17 e 20, porque são os horários que eu estou no consultório. Então eu faço 6 refeições no dia. Eu faço de manhã em casa, pós-treino, às 8h30. E depois eu faço mais uma aqui no final do dia, quando eu chego em casa, umas 11. Então eu tenho que ter 4 marmitas no dia. O que tem nessas marmitas, Paulo Musgli? Vou contar para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês de preparação. Então a primeira coisa, estamos aqui no meu armário. Esse não é um apartamento nosso, né? A gente está hospedado aqui por enquanto, porque a minha casa está de reforma. Ainda assim, a gente deixa tudo organizadinho. Então começa pela famosa balancinha que vocês estão acostumados. Por quê? Se você não pesa o que você vai comer, você não sabe o que você está comendo. Simples assim. Segundo, os alimentos. A minha funcionária, Leilinha, que se vocês seguem no Instagram o meu perfil, ela já deixa algumas coisas prontas. Então, o que é o pronto importante? Carne moída, clara de ovo, uns tipos de carboidrato, então ela deixa arroz, mas nessa reta final, pessoal, eu não estou comendo o arroz e eu vou explicar para vocês por quê. E eu vou mostrar para vocês a marmita que eu tenho feito durante a semana. Um carbo não, na realidade um vegetal. E o que eu tenho selecionado de carbo? Ultimamente eu tenho usado uma coisa que tem uma densidade calórica um pouquinho menor. Então, milho de latinha, olha só, 130 gramas de milho de latinha vai me dar mais ou menos 37 gramas de carboidrato. Que outra opção que eu tenho para carbo que eu gosto de variar de arroz? Um pouquinho diferente é a ervilha. Então, se eu mostrar para vocês, a ervilha, ela tem 19 gramas de carboidrato, também por 130 gramas. O que a gente aprende aqui? A gente aprende uma coisa que eu falo para vocês: densidade calórica. Então, quando eu pego pesos iguais de alimentos diferentes, eu tenho uma quantidade calórica diferente. Qual que é a diferença entre ervilha e milho? Eu consigo, na ervilha, metade da quantidade de carboidrato que eu tenho no milho. Então, para que isso é útil? Isso é útil, por exemplo, se eu estou com mais fome, se eu preciso de volume, eu vou na ervilha. Eu tenho usado milho, mas essa semana eu vou baixar mais um pouco o meu carboidrato. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar ervilha. Por quê? Porque eu como o mesmo peso, mas com a metade da quantidade de carboidrato. Entendeu? Eu vou explicar por que isso é importante para vocês no segundo. Mas antes, vamos abrir a latinha, né? Tem uma coisa que eu sou aficionado, que é instrumento de cozinha de casa. Cara, eu adoro essas coisas. Gostei desse negócio aí, nunca tinha visto. Legal pra caramba, né? Gringo usa isso. Pronto. Usou a latinha. Já temos a nossa marmita. Vamos lá. O que eu uso para transportar? Eu prefiro, pessoal... Cadê meus vidrinhos de marmitinha? Porra, sério? Pegaram minhas marmitas, velho. Que sacanagem. 1, 2, 3. Que sacanagem, pegaram minhas marmitas. Eu uso um marmiteiro pequeno, tá? Tamanho desses daqui. Mas pegaram tudo para a mesma coisa. Então eu vou pegar um grande, a única diferença é tamanho. Pessoal, eu gosto de vidro, tá? Eu não gosto muito de plástico. Por quê? Porque o plástico ele não é tão higiênico. Ele vai marcando
conforme você vai usando comida, principalmente se é comida que tem molho. Se é uma comida mais seca, não. Mas se é alguma coisa que tem molho, ele vai marcando. E outra, o plástico para você aquecer, né, ele tem bisfenol. Então não é muito bom você ficar aquecendo plástico e comendo direto do plástico, tá? E todas essas marmitas assim, o que você tem que saber? Tire a tampa para aquecer, pessoal. Por quê? Porque o que estraga esses recipientes, faz com que eles não durem, é você ter a mania de pegar e enfiar do jeito que está dentro do micro-ondas. Acaba com esse negócio. O negócio não dura 6 meses. Tira a tampa e aquece aqui. Isso daqui dura para sempre, tá? Então, vidro para aquecer, fica livre de bisfenol. É um detalhe, mas não é uma coisa, né, tão maluca assim. E para carregar, você tem a questão da limpeza, né? Então vamos lá, vamos preparar a minha marmita. Já liguei a balancinha. Vamos acertar as quantidades de nutrientes. Então, o que eu tenho aqui? Primeira coisa, vamos colocar meu carbo, né? Eu gosto de começar com carbo, eu adoro começar com carbo. A gente vai usar ervilha, vamos usar quanto? Vamos usar 130 gramas de ervilha, para dar mais ou menos 20 gramas de carbo, né? Então, injectando 126, 127, 28, 132. A gente pega 2 ervilhas e volta. Segunda coisa, vamos começar com a proteína. Nessa fase, se você escolher só proteína de carne, por exemplo, você tem uma quantidade de gordura que está associada com esse alimento. Por quê? Carne tem gordura. Ah, mas eu uso patinho. Ainda assim, a carne é mais hipercalórica. E outra coisa, como a carne ela tem mais aminoácido essencial, ela faz mais insulinotropismo. E essa não é uma fase que eu quero ficar com insulina alta o tempo inteiro. Por mais que eu precise manter minha musculatura, eu preciso ter uma insulina que seja razoável para também não ficar retendo muito líquido. Por quê? Porque a insulina aumentada vai reter sódio, esse sódio vai reter líquido. E parte do que vocês veem do físico que vocês gostam é um físico que é um pouco mais limpo. Então, se eu tiver um alimento mais calórico e que faça um aumento de insulina mais intenso, eu não vou ter um resultado físico tão legal, tá? Então, eu tenho aqui meus 20 gramas de carboidrato. Vamos começar a contar o que é a proteína? Tarei a balança. Agora vamos colocar 100 gramas da minha proteína, vai ser clara de ovo. Aqui, muito bom. Bom, essa parte que é mais técnica, o que eu vou falar para vocês? O legal é a gente usar uma tabela para ver a quantidade de nutriente, que é a tabela TACO, tá? Mas a gente precisa de uma coisa rápida. E normalmente eu uso algumas tabelinhas que estão na internet. Essa daqui, por exemplo, é a Fat Secret. Então, para cada 100 gramas de clara cozida, eu vou ter mais ou menos 10 gramas de proteína. Então, eu tenho aqui 10 graminhas de proteína, já está garantido. Facinho de lembrar, né? É 1 para 10. Vamos complementar de carne moída. Eu quero, de carne moída, mais ou menos uns 25 gramas de proteína. Então, vamos procurar aqui para ver. Carne moída, patinho. Para cada 100 gramas de patinho, vou ter mais ou menos 30 gramas de proteína e mais ou menos 2,5 gramas de gordura. Tá aqui, ó, que bonitinho, tá? Qual o nome desse aplicativo, moço? Esse daqui é o Fat Secret Brasil, tá? Então dá para você ter uma ideia boa. Ele tem algumas coisas que não bate com a tabela TACO, que é o que a gente usa oficialmente. Mas se você precisa de uma referência rápida, já está aqui, tá? E aí, vamos complementar? Por quê? Porque se eu colocar mais 100 gramas de carne moída, eu vou ter na minha refeição o equivalente a 40 gramas de proteína. Uma boa refeição, pessoal, tem da ordem de 40 a 50 gramas de proteína. Não precisa muito mais que isso, na verdade, porque você vai comer fracionado. Lembra? Eu vou comer só dessa marmita 4. Ou seja, 4 vai dar, né, no total 160 gramas de proteína. 160 gramas de proteína, eu já estou em 4 marmitas batendo 1,6 gramas por quilograma do meu peso. Tá vendo? E aí eu tenho mais 2 para consumir. São mais 80. E eu fico naquela casa de 2, 2,2. Nessa fase que você está secando, né,
taxa de proteína muito mais alta, não é uma coisa que te ajuda na velocidade de perda, tá? Então vamos lá por os nossos 100 gramas de carne moída. Uma colher de sopa tem mais ou menos 30 gramas, então tá aqui, 100 gramas de carne moída. Aí você olha e o que acontece?